Meu nome é Kátia, eu congrego aqui na Assembleia de Deus de Viçosa desde maio de 2018 e aqui é uma igreja onde eu me sinto muito feliz, muito acolhida. Inclusive, estou doida para acabar logo essa pandemia, que é para a gente voltar e ficar pertinho, todo mundo de novo. Quando fui convidada para esse testemunho, eu fiquei pensando bastante qual dos testemunhos, quais das coisas que Deus fez que eu vou compartilhar com vocês, porque Deus tem feito tanto por mim e eu não tenho motivo nenhum para reclamar, porque o tempo todo eu peço e Deus me responde. Eu sei que Ele está ao meu lado o tempo todo. Mas eu escolhi um testemunho que eu acho que vai colaborar bastante também para que outros irmãos possam conhecer um pouquinho melhor desse Deus que muito tem feito por nós todos os dias. Sim. Então, eu cresci numa igreja católica, da qual eu, inclusive, respeito muito, porque foi muito importante para minha formação hoje. E desde 2000, como eu comentei, desde 2018 eu congrego aqui nessa igreja e eu vim para cá simplesmente pelo fato que eu queria, junto com meu marido, que a gente seguisse uma mesma religião. Quando a gente se casou, eu era católica, ele evangélico, e a gente começou a perceber que estávamos indo para direções diferentes. E como ele sentiu no coração também o desejo de voltar a congregar, porque ele estava afastado, então eu quis estimulá-lo. Então vamos junto, porque em algum momento ele vai encontrar uma igreja que ele se sinta bem, né? E eu não tinha interesse em momento algum em trocar de religião, de forma nenhuma. Só queria que a gente continuasse buscando o mesmo Deus. Então, nessas idas e vindas junto com ele, acabei chegando e ficando. Me senti muito acolhida aqui nessa igreja, acabei ficando e hoje, sim, estou muito feliz. Quando a gente fez 1 ano de casado, nós casamos em janeiro de 2017. Quando a gente fez 1 ano de casados, a nossa comemoração foi uma cirurgia. Eu tinha acabado de tirar um cisto no ovário, que estava bem grande, estava me incomodando bastante. E eu sabia que esse cisto poderia prejudicar um dia uma futura gravidez. Então, junto com a médica, a gente optou por tirar esse cisto. E isso foi em janeiro de 2018. Quando foi em junho de 2018, eu comecei a sentir um incômodo na cirurgia e resolvi voltar na médica e perguntar para ela, vamos fazer algum exame para ver o que está me incomodando. E ela me pediu um exame do abdômen total e eu descobri que aquele não era o único cisto, que eu tinha mais um cisto no meu abdômen. E era um cisto muito grande, era maior que o primeiro, ele estava no baço e nós descobrimos ele já com 12 centímetros. Normalmente esse é o tamanho do baço, né? 12 centímetros. E foi muito frustrante para mim, porque naquele mesmo ano eu tinha feito a cirurgia. Eu falei, não acredito, Senhor, de novo eu vou ter que passar por uma cirurgia. E aí resolvi procurar alguns profissionais da área para ver qual seria o procedimento, até mesmo porque o meu objetivo era engravidar, mas com um cisto no abdômen poderia prejudicar essa gravidez. E comecei a procurar alguns profissionais. Eu nem sabia, na verdade, que profissional que cuidava do baço, até eu descobri que é o hematologista, e que Viçosa não tinha hematologista. Eu comecei a procurar algumas cidades aqui próximas, acabei chegando a Juiz de Fora. Mas até então, pensei, talvez exista alguma medicação que aí vai diminuir o tamanho desse cisto, ou se tiver que ser cirúrgico, que já tire logo esse cisto. E quando eu encontrei um profissional em Juiz de Fora, ele me pediu outros exames, outras ressonâncias, e ele olhou e me disse, espero que você seja muito forte, porque esse cisto que está aí no seu baço, ele tem característica de um câncer maligno raro. Então você se prepara, porque a luta vai ser grande. Doeu,
ouvi aquilo, doeu, mas eu tinha certeza que por maior que fosse a luta, não era maior que o meu Deus. E naquele momento, eu confesso que a gente fica triste sim, chateado, bate um desespero, porque também, né, somos seres humanos, mas eu jamais perdi a fé, jamais perdi a confiança. E o tempo todo eu sabia que tinha pessoas do meu lado que me amavam, a minha família esteve o tempo todo ao meu lado, meu marido o tempo todo ao meu lado, e juntos oramos e pedimos muito a Deus para que fosse feita a vontade dele. Então o médico me falou o seguinte, nem é interessante uma cirurgia tão grande como essa, porque a gente não vai conseguir só remover o cisto, a gente vai ter que tirar todo o seu baço. Se a gente conseguir aproveitar alguma coisa do baço, ok, mas pelo tamanho do cisto a gente não vai conseguir aproveitar. O ideal é que você faça a cirurgia na sua cidade mesmo, porque longe da sua cidade, não tem familiar aqui. Como é uma cirurgia delicada, você pode precisar de alguns dias no hospital e é bom que esteja amparada. Então volta para sua cidade, procura um cirurgião e vamos preparar. Eu vou estar em contato com o cirurgião que você escolher, que for da sua confiança, e vamos nos preparar para esse momento. Então voltei para Viçosa e vim procurar um médico aqui, e quando ele também viu o meu exame, o médico de Viçosa que eu escolhi, ele olhou e falou, deu exatamente o mesmo diagnóstico do outro médico. Kátia, tem característica de um câncer raro. Eu acredito que inclusive a gente não tem nem 50 casos registrados na medicina. Então, vamos nos preparar. E ele me perguntou o seguinte, o médico aqui de Viçosa, você confia em Deus? E eu falei para ele, essa é a minha única certeza. Eu sei que é do Deus que eu conheço que eu vou tirar todas as minhas forças. Aí ele, então, eu também tenho fé, que vai dar tudo certo. Segurou minha mão e falou, eu também tenho fé, eu também acredito em Deus. Vamos fazer o que tem que ser feito e vamos embora, né? Então a gente agendou a cirurgia para 4 de outubro de 2018 e a previsão era me internar numa quinta-feira e na sexta-feira eu já estaria em casa, porque a cirurgia ela era grande, sim, mas eu poderia me recuperar tranquilamente em casa e até ficar pronto a biópsia do baço para ter certeza se realmente era câncer ou não, né? Se era um tumor maligno ou não. E eu me internei então na quinta-feira, fiz a cirurgia. Quando foi na sexta eu não estava bem, não foi possível ter alta. Eu passei muito mal, tudo que eu comia não parava no meu estômago. E eu recordo até hoje da minha mãe correndo para lá e para cá no hospital, do meu marido correndo para lá e para cá, ninguém dormia, eu não deixava ninguém dormir porque eu sentia muita dor. E até então o médico estava pensando que a dor que eu estava sentindo era por causa do corte, porque realmente o corte era bem grande. Então foi me dando medicação para passar, medicação. Cheguei a tomar morfina umas 3, 4 vezes e a dor não passava. Quando foi no sábado, eu amanheci muito mal. Eu mudei de cor, a minha pele perdeu coloração, eu amanheci muito mal. Quando o médico me olhou, ele falou, não, tá certo, alguma coisa está errada com essa menina, agora já tá demais. Eu tava totalmente entregue, eu não tinha mais forças para nada, eu não conseguia me alimentar. Já tá demais, operou quinta, hoje tá sentindo dor demais ainda, então vamos fazer uma tomografia para ver o que ela tem. Então começou aqueles, nem sei quantos mais enfermeiros daquele hospital que me furou procurando uma veia para conseguir dar um contraste para eu fazer a tomografia. E ninguém achava veia em mim. A única veia que tinha era o acesso, né, por onde eu estava recebendo soro, e não podia mexer nesse acesso. E eu nem sei, foi braço, mão, punho, me furaram toda para procurar uma veia e não encontraram. Enfim, fui para a tomografia sem o contraste mesmo. E quando o médico conseguiu visualizar, a dor estava explicada. O meu
diafragma ficou tão comprimido por causa do cisto que cresceu muito, que ele atrofiou meu diafragma do lado esquerdo. Então, eu operei de manhã, provavelmente no mesmo dia, à tarde, o meu diafragma rompeu. E com o rompimento do meu diafragma, o meu estômago aproveitou o espacinho que ele achou e entrou. Ele entrou no espacinho que ele encontrou e por isso eu não consegui me alimentar. Então, dali mesmo, da mesa de exames, eu já fui direto para o bloco cirúrgico para fazer novamente outra cirurgia. E tudo bem, fui para a cirurgia, foi bem difícil também, porque eu já estava muito fraca, mas era o que tinha para ser feito por mim naquele momento. Passou a cirurgia, eu me senti bem. Assim que acordei, já consegui me alimentar. Nisso tudo já tinha se passado alguns dias no hospital. Como eu havia comentado antes, a programação era internar num dia e sair no outro, mas eu acabei ficando 7 dias no hospital. E depois disso fui para casa e a gente ficou aguardando somente o resultado da biópsia, né? Mas sempre confiante em Deus, sabia que Deus ia fazer aquilo que fosse melhor e o que fosse da vontade dele. Porque, assim, da minha vontade era que não fosse nada, né? Mas o que Deus tivesse escolhido para mim, eu estava pronta para receber. E eu confesso mesmo que eu estava tão em paz comigo naquele momento, eu confiava tanto em Deus naquele momento, que realmente, se eu tivesse naquele dia ido a óbito, eu iria em paz. Porque eu estava com meu coração muito tranquilo, com minha alma muito sossegada e eu confiava muito em Deus. E eu sempre brinco, né? Todo mundo pergunta qual que é o seu maior sonho. Todo mundo tem um sonho. Meu maior sonho é um dia poder contemplar a face de Deus. Então, se aquele dia eu tivesse realmente ido a óbito, eu ia falar, gente, eu vou estar realizando meu sonho, vocês não se preocupem. Porque realmente eu fiquei muito mal. Fui para casa, me recuperei e a previsão era de que em 15 dias a biópsia ficasse pronta. Passaram 15 dias, nada. A gente precisa de mais um prazo, não ficou pronta. 20, nada. A gente fica ansioso, mas eu não titubeei na fé de jeito nenhum. Todos os dias eu orava junto com meu marido, junto com a minha mãe. Eu tinha certeza que também a minha mãe crê muito em Deus e foi muito importante também. Toda a família está junto nesse momento e a gente não perdeu a fé em momento algum. Passou um mês, nada de biópsia, nada de resultado. Falei, gente, mas tá demorando demais. E foram quase 2 meses para ficar pronto o resultado dessa biópsia. Demorou muito, realmente. Foram quase 2 meses. E quando saiu o resultado, fui buscar. Quando a pessoa que me atendeu entregou o resultado, falou assim para mim, a gente pede desculpa por ter demorado tanto para entregar o seu exame, porque ninguém estava entendendo por que seu exame não deu positivo para o câncer, se tinha todas as características. Eu falei, era esse o motivo? Por que vocês não me contaram que era esse o motivo? Se a dificuldade era somente porque vocês não entendiam o resultado da biópsia, eu já respondia para vocês, é porque é a mão de Deus. É porque é a vontade do Senhor que não fosse um câncer maligno. Foi importante para mim passar por esse processo de entrega nas mãos do Senhor, de entrega de todo o meu sentimento, de todos os meus medos na mão do Senhor. Foi importante que eu passasse por esse deserto que foi tão difícil, uma recuperação tão difícil. E eu já sabia que a mão do Senhor estava inclusive no resultado desse exame, porque Deus quis assim. Então não tem outra resposta, porque tudo que vocês conhecem é a medicina, mas eu conheço Deus e sei daquilo que Ele faz na minha vida. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito, porque eu vejo a mão dEle em todos os momentos na minha vida. E eu não duvido, mesmo nos momentos que eu estou triste, mesmo nos momentos que eu estou desesperada,
mesmo nos momentos que parece que eu não tenho mais força, mas a fé, ela não morre. E eu confio naquele que tem cuidado e tem providenciado tudo que é necessário para que eu esteja firme e forte. Posso tropeçar, posso cair, mas caída não fico não, porque o Senhor me sustenta, porque é o Senhor quem me dá a vitória. E eu louvo a Ele por isso, porque eu sei que não, por mais que Ele tenha colocado médicos na minha vida, vários profissionais que puderam me ajudar nesse momento que foi difícil, mas nada seria possível se não fosse a mão de Deus. E eu fico muito emocionada de compartilhar com vocês esse momento, porque eu me recordo que eu quis muito fazer as 2 cirurgias para tirar o cisto, pela saúde, é claro, mas porque eu queria muito ser mãe. Eu tenho certeza que com o cisto no meu abdômen, o risco que eu corria, porque poderia em algum momento prejudicar a gravidez. O hematologista que eu fui em Juiz de Fora chegou a me falar que se crescesse a criança e o cisto, talvez ia chegar um momento que eu tivesse que escolher, né? O pai poderia ter que escolher entre a vida da mãe e a vida da criança, dependendo do estágio que estivesse a gravidez. E se passaram 2 anos, agora em outubro, inclusive na mesma data da cirurgia, está previsto o nascimento da minha filha. E foi muito por ela, muito por ela. Eu hoje tenho uma cicatriz gigante no meu abdômen, mas todas as vezes que eu olho para ela, eu lembro daquilo que Deus fez por mim. Tem gente que me pergunta: você tem vontade de fazer uma plástica para esconder essa cicatriz? Faz uma tatuagem aí por cima, esconde essa cicatriz. Não, é importante demais para mim olhar no espelho e lembrar de onde o Senhor me livrou. E lembrar que eu passei por esse processo para que hoje eu também recebesse a graça. Então, eu sou muito grata a Deus. Eu posso até fraquejar na fé, porque às vezes a gente também fraqueja, mas eu tenho certeza que o Senhor me sustenta. Eu tenho certeza de onde vem a minha vitória. E se ela não viesse também, é porque assim o Senhor quis. Mas hoje eu estou muito grata a Deus, muito grata por essa vitória, muito grata por Ele me conceder essa graça de ser mãe. E eu só tenho a agradecer. Doida para ver o rostinho da minha filha. Doida para ver, porque eu tenho certeza que essa criança também vai ser um canal de bênção para minha casa, para minha família, porque o Senhor quis assim. O Senhor quis assim. E minha Elis, pode vir que a mamãe está pronta. Pode vir que o papai está pronto. Nós te esperamos, foram várias noites que nós oramos a Deus e pedimos pela sua vinda. E agora que eu estou me atentando que também nós escolhemos o nome Elis, porque se fosse menino seria Elias. E Elis é o feminino de Elias, que quer dizer Deus da minha salvação. E eu tenho certeza que essa criança virá, porque Deus também tem um propósito com a vinda dela. Eu acredito muito nisso. E o Senhor é grande demais na minha vida. O Senhor é grande. E eu acho, inclusive, que ela está feliz com o testemunho, porque agora ela se contraiu toda aqui. E é bom que ela já se acostume na casa do Senhor. Que Deus nos dê muita força, sabedoria, que nós possamos caminhar nos caminhos do Senhor, para que nós possamos também mostrar para ela o caminho. O que você quer deixar assim para as pessoas que também têm essa esperança de ser mãe,
né, essa experiência sua de confiar, dos livramentos que Deus te deu, o que você tem para deixar assim para essas pessoas? Tenha fé, irmãos. Tenha fé. A gente pode fraquejar, a gente pode cair, mas aquele que segura nossa mão está conosco o tempo todo. Então pode passar o vento, pode passar a tempestade, não sai do barco. Fica no barco. Fica no barco. É isso. Que Deus abençoe a todos e que esse testemunho sirva para a honra e glória do nome do nosso Senhor, porque é tudo para Ele, por Ele, tudo para a glória dEle. Somos apenas um instrumento.